Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Didática Fácil. Essa é a aula 3 de uma série de vídeos sobre a radiografia de tórax, onde a gente está aprendendo a identificar as estruturas anatômicas e o seu padrão de normalidade nesse exame, tá? Na primeira aula a gente falou sobre a anatomia radiológica do esqueleto torácico. Na segunda aula a gente falou sobre a anatomia radiológica dos campos pulmonares e nessa aula vamos falar sobre a anatomia radiológica das estruturas do mediastino. Vamos nessa! Então, o mediastino ela é uma região situada entre os pulmões, onde uma série de estruturas, importantes para o nosso corpo estão ali situadas, como o coração, os grandes vasos sanguíneos, a traqueia, o esôfago, E essas estruturas elas acabam ficando sobrepostas, porque na frente do tórax a gente tem o externo, logo atrás o coração, aí a gente tem os grandes vasos, e aí lá na parte posterior do tórax a gente tem a coluna torácica. Então o fato de terem várias estruturas sobrepostas faz com que essa região, na radiografia do tórax, apresente-se na tonalidade branca, radiodensa. Afinal, a sobreposição de estruturas impede a passagem dos raios-x e acaba que o mediastino ele se apresenta radiologicamente como uma imagem radiodensa. Observe aí na radiografia de tórax em PA que o mediastino é essa parte aqui que fica entre os pulmões, tá vendo? Então, exatamente essa parte aqui é conhecida como mediastino. É onde a gente encontra aí o coração e uma série de outras estruturas que ficam aí entre os campos pulmonares. Perceba que é difícil da gente conseguir distinguir detalhes relacionados a essas estruturas, mas a gente consegue ver a silhueta dessas estruturas e é isso que a gente vai estar tratando aqui nessa aula. Então, o mediastino ele é formado pela traqueia, superiormente, então está dando para ver aqui na figurinha ilustrativa, o local da traqueia, onde eu estou passando a setinha. O esôfago, que a gente está vendo aqui, na parte mais superior, ele está cortado aí na imagem ilustrativa, só para conseguir apresentar todas as estruturas, ele está aqui, e passando aqui por trás, onde eu estou passando a setinha, ó, tá vendo? Ele se liga lá no estômago, ó, que fica abaixo da cúpula diafragmática à esquerda, como nós vimos na aula 2, tá certo? Nós temos também os grandes vasos sanguíneos. Aqui a gente tem a veia cava abdominal, a veia cava ascendente, E aí ela está cortada aqui, mas veja que ela faz uma curva aqui em cima e se insere, Chega aqui para se inserir no átrio direito do coração, que não está representado aqui na imagem. Aqui em cima também a gente tem a veia braquiocefálica, tá? Que é possível de ser visualizado na imagem. E aqui a artéria aorta, tá? Que a gente vai conseguir sim identificar. Veja que a aorta ela faz uma curva e se a gente observar na imagem radiológica aqui do lado, essa imagem pequenininha, onde eu estou destacando aí o mediastino, que a gente vê exatamente a silhueta do arco aórtico, essa curva que tem aqui, exatamente onde eu estou colocando a setinha, ó, onde eu estou indicando a seta, tá certo? E aí também a gente tem o coração, que apesar de não estar representado na imagem, a gente sabe que ele fica aqui nessa região, centralizado no mediastino e levemente desviado para esquerda, beleza? Bem, vamos começar a ver então as estruturas vasculares que compõem o mediastino. Então, como eu falei, a gente não consegue distinguir todas as estruturas anatômicas, mas é possível visualizar os limites externos de tais estruturas. E aí eu destaquei nas imagens a silhueta de todas essas estruturas vasculares e do coração, que a gente consegue visualizar aí na imagem radiológica do tórax. Então, o número 1 aí que eu estou mostrando com a setinha, ó, que está aqui, é a silhueta da veia cava superior, tá certo? O número 2 é a parte da aorta ascendente, então a aorta ela sai daqui do coração, então ela sobe aqui primeiramente, faz uma curva e desce por trás do coração. Então essa aqui é a parte da curva da aorta ascendente. E o 3 mais embaixo é a silhueta do átrio direito, tá? Tá aqui, essa parte onde eu estou indicando com a seta. O número 4, que está aqui em cima, e eu mostrei na imagem ilustrativa no slide anterior, é o local onde está a veia braquiocefálica.
O 5, aqui embaixo, é o arco aórtico, conforme eu exemplifiquei no slide anterior. O 6 é o tronco da artéria pulmonar, destacado aí de azul, tá? O 7 é a silhueta do ventrículo esquerdo. E o 8 aí, que tem de ambos os lados, tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito, é chamado de seio cardiofrênico. É um vértice formado entre a cúpula diafragmática e o vérticezinho do coração, é chamado de seio cardiofrênico. Lembra que eu falei lá do seio costofrênico, que é esse aqui, ó? Seio costofrênico direito, seio costofrênico esquerdo. Então a gente tem também o seio cardiofrênico e o seio cardiofrênico à direita, tá certo? Então esses são as silhuetas das estruturas, né, que compõem aí o mediastino. O próximo passo dessa análise é a gente observar numa imagem em perfil essas estruturas. Então observe aqui, né, numa imagem ilustrativa o perfil. A gente tem aqui o diafragma, que está aqui, né, e a sua cúpula diafragmática aqui fazendo essa curva. A gente tem o coração, está aqui representado na imagem, onde eu estou passando a seta. E aí a gente tem as estruturas vasculares. Então a gente tem a parte da aorta ascendente, que é essa parte aqui indicada por essa seta vermelha, ó. Está aqui a aorta ascendente e ela sendo representada aí na imagem radiográfica. Essa parte aqui é a aorta ascendente. Aí nós temos o arco aórtico, que é essa curva que a aorta faz, sendo representado aqui também a curva da aorta. Ó. E aí vemos também a artéria pulmonar, representada aqui na ilustração de azul, e a gente visualiza aqui a artéria pulmonar nessa região. E aí nós temos as veias pulmonares, que são essas 4 aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essas 4 bolinhas aqui sendo representado nessa região aqui, beleza? E aí a gente tem a aorta descendente. Tá conseguindo visualizar na imagem? Observe aí essa parte radiodensa, ó, que forma uma curva. Ela sai lá do coração, faz uma curva, ó, acompanha a setinha e desce. Aí eu destaco aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Ó. Tá vendo aí? Então isso aqui é a aorta descendente. Tá certo? Aqui a gente tem, né, a coluna torácica, né, mostrando aí as vértebras torácicas e tudo mais, tá? Aqui na frente, né, a gente tem o externo, ele está sobreposto aí pela escrita aí da aorta ascendente e veias pulmonares, mas o externo está logo aqui na frente, beleza? Então essas são as estruturas vasculares que compõem aí o mediastino que a gente deve reconhecer, né, o padrão de normalidade numa radiografia de tórax. Porque qualquer alteração ou qualquer imagem que fuja desse padrão aqui, a gente pode entender que é uma imagem patológica, tá certo? E aí vem uma outra estrutura importante na radiografia de tórax, que é o coração. Um detalhe importante do coração é que ele situa-se na porção anterior do tórax e inferior, e ele está rodado posteriormente e levemente desviado para a esquerda. Então o coração está centralizado no tórax, desviado para a esquerda e rodado posteriormente. Isso significa, se você observar na imagem aí que eu destaquei, que o átrio esquerdo não é possível de ser destacado na imagem. Por quê? Porque o fato do coração estar rodado, imagina aqui, o coração está dessa forma, átrio esquerdo, átrio direito. Se ele está rodado, o átrio esquerdo está para trás. Então, como a imagem é bidimensional, a gente não consegue visualizar a silhueta do átrio esquerdo, tá certo? Então, o que a gente tem aí em relação à área cardíaca? A gente tem que a borda mais à direita do coração representa o átrio direito, a borda mais à esquerda é o ventrículo esquerdo, e a maior parte da área do coração na radiografia de tórax é representativa do ventrículo direito. Então entenda isso, a parte mais à direita é o átrio direito, a mais à esquerda é o ventrículo esquerdo e o centro da área cardíaca é o ventrículo direito, beleza? Mas além da gente observar a área do coração, sabendo aí dessa divisão da direita, da esquerda e do centro do coração, existe uma outra avaliação que a gente faz em relação ao coração que está relacionada às suas dimensões. Isso para a gente chegar a um diagnóstico ou uma ideia se esse coração está com as suas dimensões aumentadas ou se ele está com a sua dimensão
normal. Porque quando ele está aumentado, a gente dá o nome de cardiomegalia. E para fazer essa avaliação, a gente estima um índice chamado de índice cardiotorácico, ou simplesmente ICT. O que quer dizer esse índice? Quer dizer que o tamanho da área de secção transversa do coração, ou seja, essa linha que eu estou indicando com a setinha aqui, ela não pode ser maior do que a área de secção transversa da metade do tórax. Veja, essa linha que eu estou indicando com a seta, ela não pode ser maior do que essa linha aqui, porque senão faz a gente pensar que o coração está aumentado. Então isso significa que o ICT, ou índice cardiotorácico, ele tem que ser menor do que 0,5, ou seja, ele tem que ser menor do que a metade de um hemicorpo. Tá? O que eu quero dizer é que a área de secção transversa do coração, ela não pode ser superior à metade da área de secção transversa do tórax. Isso é chamado de índice cardiotorácico, beleza? Então, a gente chega, né, no final desse ciclo de 3 aulas, onde a gente, né, discutiu aí sobre a anatomia radiológica do tórax, sabendo que ao pegar uma radiografia de tórax, a gente tem que reconhecer as estruturas anatômicas do esqueleto torácico, dos campos pulmonares e do mediastino. Então, para finalizar e ver se você realmente entendeu essa aula, vamos a um resumão. Nesse resumão, eu quero mostrar para vocês exatamente as estruturas. Então, vamos lá. Primeiramente, essa região destacada aí, né, na imagem, lembra qual é o nome? Lembra? Vamos ver se você lembra realmente. Fala aí em voz alta. Beleza. Então isso aqui é a região conhecida como hilo pulmonar. É o ponto de entrada e saída das estruturas nos pulmões. Tá certo? Vamos lá. O que está indicado com a setinha aí? Tá? Que estrutura anatômica é essa? Tem como você ser generalista, né? Falando simplesmente que é o coração. E tem como você ser mais específico, porque eu estou apontando para a parte central do coração. Então isso aí seria o ventrículo direito. Mas a gente pode entender que essa é a região onde está situado o coração. Vamos ver? Essa curva aí, embaixo do pulmão, né? A parte inferior do pulmão, é chamada de quê? Cúpula diafragmática. Como a setinha está apontando para o lado direito, é a cúpula diafragmática à direita. Vamos ver o próximo? Essa linha que contorna todo o pulmão é chamada de quê? Linhas pleurais. E elas devem estar circundando todo o pulmão. A próxima setinha está indicando lá em cima, ó, no alto, lá na parte superior da radiografia de tórax. É indicativo de que aí? Eu estou representando o que com isso aí? A linha esofágica, muito bem. Essa outra seta está indicando para essa curvinha aí que sai do mediastino. Qual é o nome dessa curvinha? É o arco aórtico, perfeito. E para finalizar, nós temos aí esse vértice que está sendo apresentado na imagem do lado esquerdo. Lembra qual é o nome? Vamos ver? Seio costofrênico à esquerda. Lembrando que existe o seio costofrênico também à direita. E é mentira, eu não falei em finalizar não, porque tem mais uma, tá? A setinha aí está indicando para onde, que estrutura é essa aí? Ela faz parte do esqueleto torácico e é reconhecida como clavícula, ok? Então, eu acredito que, diante desse resumão, de toda a explicação que eu dei nessas 3 aulas, que você tenha aí aprendido um pouquinho sobre a anatomia radiológica do tórax. Lógico, como eu falei lá no começo, isso é só o primeiro passo do processo de análise e interpretação. Para você entender completamente o estudo radiológico do tórax, como analisar e interpretar esse exame, é necessário que a gente aprenda também sobre a incidência radiológica, como avaliar a qualidade de imagem, como detectar os achados radiológicos,
como reconhecer o padrão patológico das principais doenças pulmonares e como interpretar tudo isso. Então, novamente, eu volto a citar o curso que eu preparei, especialmente para fazer você aprender sobre esse assunto. E pode ter a certeza que se você se tornar habilidoso para analisar e interpretar a radiografia de tórax, isso fará toda a diferença na sua prática clínica. Então, pode acessar o link ou aqui através do card ou lá na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado aí para uma página onde terão todas as informações relacionadas a esse curso feito especialmente para você que ficou aqui até o final para aprender sobre anatomia radiológica de tórax. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de curtir, obviamente, se você gostou aí dessa aula, beleza?